Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas novamente. Hoje eu converso com a minha amiga Carla Távora no Instagram e o tema muito importante: a mente humana e suas potencialidades diante das dificuldades. A Carla ela é graduada em Pedagogia pela Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Educação Especial e Neuropsicopedagogia. A Carla acabou de entrar. Carla, boa noite novamente. Viviane, Darlan, minha esposa Eliane. Sejam todos bem-vindos. Todas bem-vindas. O som tá tudo bem aí para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí, por favor. Carla, eu vou lhe enviar o convite. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo. Carla, minha amiga. Boa noite. Agora você tá me vendo? Estou te vendo e ouvindo muito bem. Seja Ai, bem-vinda. obrigada. Já fiz aqui uma breve apresentação sua, Uhum, eu mas ouvi. se Obrigada. você quiser fazer alguma ponderação, fique à vontade. Ah, tá certo. Primeiramente, eu queria, na verdade, agradecer a você pelo convite e agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, para essa nossa conversa hoje sobre a mente humana, sobre o cérebro humano, né, e as contribuições da neurociência para isso. Eu acredito Sim. que você já me apresentou muito bem aí, Ah, eu quero te agradecer falando, também a né? oportunidade que você me concede. Obrigada a você também. Carla, então E, vamos. Por favor, pode fazer sua não, colocação, eu falo assim, perdão. vamos começar então esse diálogo. Vamos lá, vamos lá. Carla, a mente humana é algo maravilhoso, né? Sim, é E algo ela, realmente assim fantástico de se estudar e que a gente, quanto mais a gente estuda, a gente percebe o quão grande, o quão fantástico, o quão cheio de informações o nosso cérebro é e quanto que é importante para tudo na nossa vida funcionar bem, inclusive, né? E aí a gente entra até nessa questão das dificuldades que às vezes se apresentam na nossa vida e tudo isso a gente consegue, digamos que, contornar com o nosso cérebro, né? Com a ajuda do bom funcionamento dele, com com as ferramentas certas sendo utilizadas. Carla, É... Ah, eu gostaria antes da gente adentrar no tema propriamente dito, que você também uhum. fizesse a sua apresentação. Quem é a Carla, falar um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua trajetória pra gente. Certo. Bom, eu sou Carla, como o Bruno me apresentou, sou formada em pedagogia pela Unirio, sou estudante de neuropsicopedagogia e também de educação especial, que na verdade é uma área que eu caí meio que de paraquedas, comecei a conhecer alguns alunos especiais e fui me apaixonando. Inclusive, eu digo que foi graças a esses alunos que eu me apaixonei pela educação também. É, porque eu acho que o professor, hoje em dia, ele tem que fazer a diferença na vida desses alunos. E aí que entrou eu ir estudar o cérebro, porque eu comecei a pensar assim, eu preciso entender como que funciona a cabeça do meu aluno, seja ele especial ou seja ele dito como normal, não é? Eu preciso entender como que funciona, como que o cérebro dele aprende, como que eu posso chegar e passar e transmitir um conhecimento de uma forma que ele vai entender, que ele vai realmente aprender e absorver tudo aquilo que eu quero passar para ele, né? E aí foi por isso então que eu escolhi essa pós-graduação e é por isso que eu estou nessa área da educação, né? Que bom, eu acho que na realidade você diz que escolheu, né? Mas como você fala com tanta singelidade, com um brilho no olhar sobre essa sua trajetória, você foi escolhida, né?
Aham, eu sinto isso também. A vida te escolheu e você não, não deixou de ouvir os conselhos que a vida dá e está de forma aí brilhante fazendo a diferença. Mas vamos falar um pouquinho da mente humana. Eu sei que você preparou várias informações para a gente. Fique à vontade. Então tá bom, obrigada. Bom, então eu queria falar primeiramente assim sobre como que o nosso cérebro ele reage diante das novas situações, né? Porque esse é um tema, eu até conversava com você ontem no WhatsApp, né? É um Sim, tema muito amplo, então abrange muitas coisas. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pensar nesse tema, começam a surgir vários outros tópicos, vários outros pontos interessantes que, que a gente pode abordar. Né? E aí, para a gente não fugir muito do nosso tema, que é sobre como o nosso cérebro reage, como a mente humana reage diante das dificuldades, eu então trouxe essa indagação para cada um que está aqui na live hoje, se fazer inclusive, né? Como que a gente reage diante de novas situações? E graças ao estudo da neurociências, a gente consegue hoje entender um pouco que a cada novo aprendizado, o nosso cérebro ele se modifica através de novas conexões neurais que acontecem e que fazem com que o nosso cérebro ele armazene e codifique essas novas informações. E aí eu queria entrar numa questão falada hoje em dia, muitas pessoas concordam e outras discordam, que é a questão daquela história de ficar com tip-tip-tape com as crianças, né? De ficar assim, porque ele é pequenininho, então eu posso falar assim, oi, coisinha fofinha, ou com palavras erradas, usando os diminutivos e às vezes falando assim, ai, pega aquela coxinha, sabe? Falando errado. Isso para o cérebro barra um pouco essas conexões, porque o nosso cérebro, quando a gente é bebê, o cérebro está ávido por conhecimento, ele está assim, extremamente pronto, preparado e assim, animado para aprender, para conhecer. E quanto mais a gente fica com aquelas palavrinhas, ou palavras erradas, ou palavras no diminutivo, a gente poda o desenvolvimento desse cérebro. E aí muitas pessoas ficam assim, mas ele é criança, não entende. Só que na verdade o nosso cérebro ele busca isso. Ele busca esses estímulos. E mesmo que a gente pense assim, porque ele é pequenininho, não entende, a criança entende muito mais coisas do que a gente acha que entende. Tanto que muitos de nós aqui que somos adultos hoje poderíamos relatar coisas que escutamos quando éramos crianças e que a gente, ou, assim, a gente escutava os adultos falando, mas ficava na nossa, assim, ficava escondidinho. Ou quem aqui já não, enquanto os pais estavam conversando, estava fingindo que estava dormindo, né? Então, é assim, verdade. é algo que a gente, hoje, como adulto, pode pensar assim, poxa, eu fazia isso quando era criança. E a mente das crianças é assim também, né? Mesmo que a gente não lembre tanto quando a nossa fase de criança, né? E se você quiser, Bruno, falar alguma coisa que eu tô falando, tô Não, eu metralhando, estou aqui, fica à eu tô vontade. aqui, quando você fala, né, que a nossa mente, ela registra mesmo no decorrer da nossa infância, eu mesmo Uhum. lembro de coisas da minha infância, hoje, com 38 anos, eu lembro de situações da minha infância que me marcaram muito. Então, Aham. já deixa claro aí a potencialidade que a nossa mente tem de armazenar informações e de Sim. que essas informações ela vêm à nossa memória com o longo do tempo, né? Para a gente poder ilustrar o poder de fato que a mente humana tem, né? Sim. E é algo realmente fantástico, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber o quão poderoso o nosso cérebro é, inclusive, para o desenvolvimento da nossa vida. E é por isso, eu até comentei ontem com você, que hoje eu faria um teste com todos os presentes, né? É Um verdade. experimento. Um experimento. Então, Inclusive eu. exatamente, inclusive você. Então, é o seguinte, eu queria pedir para que todos vocês que estão aqui presentes, e você também, Bruno, nesse momento, quem se sentir mais à vontade de fechar o olho, pode fechar, fiquem à vontade. É muito rápido.
Mas é só para ajudar vocês, porque é um processo de imaginação que eu vou pedir a vocês. Que vocês imaginem que vocês têm um limão e que vocês vão pegar esse limão, estão com aquela bandinha do limão, vão colocar na boca e vão chupar esse limão com vontade, chupar aquele limão bem azedo, mas azedo de verdade. Vocês conseguem perceber que a boca de vocês encheu de água? É como se vocês tivessem realmente chupado um limão. E Ah, sabe por que isso acontece? Fala. sinceramente, eu senti o gosto azedo do limão. Eu Aham, a imaginei, gente sente. Mas sabe por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela não distingue o que é realidade e o que é fantasia. Para a nossa mente não tem diferença. Ela acredita naquilo que a gente coloca aqui dentro e que a gente tem uma memória já daquilo. E por isso a gente sente como se estivesse realmente chupando um limão aqui agora. E nossa, enche foi de água a assim, boca. É impressionante. impressionante, impressionante. Nossa, que experiência, gente. Se vocês fizeram aí também, ó, deixa eu ver aqui Fala quem aí, tá pessoal. Coloca falando. aí. Marcela, a Janaína Santos, ela tá dizendo que é verdade, eu senti também. A gente sente, é muito interessante. Terrível, ela tá falando, foi uma sensação terrível. É verdade, a gente sente mesmo como se fosse algo real que está acontecendo aqui agora. Gente, E aí, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o que acontece? Quando a gente se vê numa situação complicada na nossa vida, a gente às vezes, muitas vezes a gente acredita que não tem saída. E só que quando alguém chega de fora, às vezes é uma coisa tão boba, uma coisa simples que clareia a nossa mente. A gente fala, nossa, era só isso para resolver essa questão. Isso acontecia muito na escola também. Quando a gente estava lá naquela prova de matemática que não conseguia fazer aquela questão difícil, vinha um colega, é só fazer isso aqui. E a gente ficava, caramba, quebrei a cabeça à toa porque era um negócio simples. Só que isso está relacionado com a trava que a gente mesmo coloca no nosso cérebro. Aquilo que a gente acredita, nossas crenças, elas fazem com que a gente tenha maior dificuldade em realizar algo ou não consiga sair de uma situação, problema na nossa vida. Então, eu estou colocando isso para vocês. Inclusive, eu comentei também com você ontem, Bruno, que eu ia trazer um relato de um livro que eu recomendo. Não sei sim. se aqui alguém já leu, se você já leu também um livro que chama Pense e Enriqueça. Você já leu alguma vez? Não, não, não. Eu Não até leu fiquei ainda? curioso Já depois leu? do seu comentário. Pense em riqueza. Não li, não li. Eu recomendo muito a leitura dele, ele é um livro muito bom de ler. Ele é um livro que você lê e você. Porque ele tem muitos relatos nesse livro, e é muito interessante. E aí, nesse livro, o autor do livro, ele relata a história dele com o próprio filho dele. E nessa história, o que acontece? Eu nem vou entrar na questão, porque você, quando começa a ler a história, você vê que foi um pai que não aceitou a deficiência do filho, aí já entra numa outra questão. Mas o que eu acho incrível é como que ele conseguiu contornar essa situação, mesmo ele não tendo aceitado a deficiência do filho. O filho dele nasceu com uma deficiência auditiva. Ele coloca aqui no livro como que o filho dele nasceu sem orelhas. Mas o que eu entendi disso é que, na verdade, porque é um livro traduzido, né? Ele nasceu realmente surdo, ou com baixíssima audição, eu acredito, porque os médicos desacreditaram o pai, falaram que essa criança iria ser surda para sempre. Porém, ele falou assim que ele iria, de alguma forma, tentar chegar na mente do filho dele para criar dentro da mente do filho dele a crença de que ele ouvia o que ele poderia ouvir. E ele fez alguns estímulos, ele e a esposa, né, a família junto, unida, eles começaram a estimular a criança como se ele fosse ouvinte. Então, eles faziam algumas coisas assim, se o filho não atendia, porque não estava realmente escutando, eles não iam exatamente na hora. Eles sabiam que o filho estava solicitando eles, mas eles não iam logo assim que o filho estava, né, precisando deles. Eles davam tempo para ir até lá. E o legal dessa história é que é uma história real, né? Eles fizeram isso até um determinado ponto que o filho deles passou a ouvir um pouco.
e começou a responder os estímulos pelo que ele estava ouvindo e também pela leitura labial. Ele aprendeu a leitura labial porque ele tinha que se virar, né? Os pais Uhum. não trataram ele como sendo surdo. Não ensinaram, por exemplo, a língua de sinais para ele, né? Porque eles queriam realmente que ele se esforçasse em ouvir. E aí, esse menino, ele foi crescendo e o pai começou, quando ele começou a ter um pouco de audição, começou a contar algumas histórias. E o próprio pai, ele coloca no livro, ele coloca assim, ele não fazia a menor ideia se aquilo ia dar certo, ele não fazia a menor ideia se, se ele ia conseguir fazer com que o filho dele ouvisse, ele não sabia nem como que isso era possível, porque para ele, os pais também estavam desacreditados. Porém, eles não transmitiam isso para o filho, eles transmitiam como se eles acreditassem totalmente que o menino ia conseguir. E aí, na dificuldade de ver uma profissão para o menino quando crescesse, eles disseram para o menino que ele poderia ser vendedor de jornais, daqueles vendedores antigamente que vendia de porta em porta, né? E aí o menino, ele tinha, não me lembro agora a idade, mas ele era bem novinho. Ele simplesmente foi até a casa do vizinho, pediu um dinheiro emprestado para o vizinho, comprou alguns jornais. Ele, nessa brincadeira, ele deu uma fugidinha de casa, né? Deixou a mãe dele um pouco doida com isso. E ele só voltou para casa depois de ter comprado e vendido alguns jornais. E aí o pai dele começou a pensar assim, poxa, eu plantei tanto na cabeça do meu filho que ele poderia vender algo, que ele poderia, mesmo porque o menino tinha as frustrações de não escutar, de ter o que hoje a gente conhece como bullying, né, na escola, por ele ter baixa Uhum. audição. E ele colocou alguns aparelhos para ouvir e o corpo dele não aceitou, ou seja, ele não conseguia funcionar aquele aparelho, né? Até que chegou um momento, ele conseguiu fazer essas vendas, né? Os pais ficaram impressionados de como que o filho dele acreditou nele mesmo, de mesmo tão novinho, conseguir superar a dificuldade dele de não ouvir, conseguir fazer. E em resumo, assim, sem dar tantos detalhes, assim, já dei bastante detalhe, porque eu quero que vocês busquem o livro para vocês lerem, né? Mas ele, quando cresce, vira um adulto, ele consegue se graduar, ele consegue terminar a escola, tudo bonitinho. E ele consegue um aparelho que finalmente ele consegue ouvir. E aquele desejo do pai, né, do início, se tornou, por fim, realidade, né? Ou seja, ele conseguiu superar aquela dificuldade graças à crença que foi colocada na cabeça dele desde pequeno. E isso acontece muito com os nossos alunos na escola. A gente muitas vezes não dá os estímulos certos para as crianças, Uhum. que eles podem. Muitas vezes, eu já recebi muitas crianças, eu dou aula para muitas crianças que chegam para mim e falam assim: ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou burro. E isso são coisas que às vezes indiretamente alguém falou para elas, ou um colega, ou às vezes até um parente quando está muito, assim, muito chateado ou tá ali nervoso porque a criança não está conseguindo fazer a atividade e não percebe que quanto mais você manda estímulos negativos, mais o nosso cérebro se trava, né? E aí eu aqui buscando essa história, eu lembrei de mais algumas histórias que a gente poderia ilustrar aqui, talvez vocês conheçam aí, que inclusive tem um filme da Ellen Keller, que é uma mulher que ela nasceu ouvinte, nasceu vidente, não, ela enxergava, porém, ela com meses de vida, ela ficou surda e cega, né? Muda também, só que isso, né, é uma consequência dela não ouvir. E não sei se você já viu, Bruno, esse filme, é muito legal, Não, eu vi na não, 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 mas eu fiquei curioso, eu vou assistir. Eu tenho Ellen até algumas Keller. perguntas para te fazer, porque você falando, mas Vai eu não, surgindo. eu não quero tirar seu raciocínio, porque está muito bom. Mas eu tenho algumas E perguntas aí, que me surgiram aqui. certo. E aí o que acontece? Essa menina, mesmo ela tendo se tornado surda, muda e cega, ela aprendeu muitas coisas, inclusive a língua de sinais, aquela que faz no braço, né? Ela aprendeu. E aí tem uma frase que eu peguei aqui, eu separei para ler para vocês do livro, que fala assim: ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade. Eu achei muito impactante essa frase, porque eu acho que assim, o primeiro passo é que a pessoa precisa aceitar que ela tem a dificuldade em algo, para ela dali em diante, ela
dar o pulo do gato. Ela falar assim, eu aceito isso, mas eu quero mudar, eu quero me tornar algo diferente, eu quero superar isso. E ela tem que acreditar isso, colocar isso na mente dela que ela pode e ela vai conseguir, então, superar. Se você quiser Cara, perguntar, pode eu tô enquanto eu tomo aqui aqui, tô uma aqui água. recebendo um monte de perguntas dos nossos amigos. Quero até pedir perdão se eu não conseguir fazer todas, mas eu vou me direcionar uma questão minha para você, da minha realidade. Tá, O que que acontece? Eu nasci prematuro. Eu fui uhum, diagnosticado com paralisia cerebral, sim, tá? E aí, quando eu comecei a minha reabilitação, eu pude observar outros casos de paralisados cerebrais. Inclusive, eu uhum, tenho um grande amigo que tem paralisia cerebral, só que para você ver, eu não sei que forma ele foi estimulado pela família ou se foi o tratamento. Ele anda uhum, sem muletas. Ele consegue andar sem muletas, tendo a paralisia cerebral, o mesmo diagnóstico que o meu, e ele uhum. consegue andar sem muletas. Eu não tenho tanto contato com esse amigo, mas a época que eu ouvi, ele estava andando sem muletas e andava dentro da realidade dele muito bem. E aí me surgiu a pergunta, que você acabou até respondendo. É o estímulo certo, da maneira certa, e Sim. não desacreditar aquela pessoa de que ela é capaz de superar as adversidades. Esse é o caminho para você treinar a mente humana, trabalhar a mente humana, né? Sim. E tudo é possível, a pessoa tem que acreditar que tudo é possível. Ela não pode deixar, porque isso que é o difícil da coisa. Provavelmente ele acreditou mesmo nele, sabe? Não sei se você já viu casos de pessoas que ficaram completamente paralíticas, né? Paralisadas, assim, só mexia o pescoço e voltaram a ter os movimentos do corpo todo. Mesmo os médicos falando que elas não poderiam ter, porque isso tudo tá aqui na mente. Tudo tá na mente mesmo, a pessoa tem que acreditar. Uma das coisas que eu acho fantásticas, assim, de estudar isso é que a gente percebe, por exemplo, a pessoa quando ela acredita que vai. Não sei se você já viu, me veio até um experimento que já foi feito também, eu não me recordo aonde que eu li, mas que já fizeram. É um experimento de colocar uma pessoa deitada numa maca e falar para botar uma bolsa de sangue pingando e falar que aquele sangue é o sangue dela que está saindo do corpo dela, mesmo que não tenha nada conectado naquela pessoa. E aí falam para ela assim, olha, quando essa bolsa de sangue parar de pingar, é porque acabou todo o seu sangue e você vai morrer. Esse experimento maluco já fizeram com pessoas. E a pessoa realmente morreu mesmo sem tirar uma gota de sangue do corpo dela. Só porque ela acreditou que aquele sangue que estava saindo era dela. Para você ter uma Olha, ideia de quão louco isso é, né? E quão louco os cientistas, eu acho muito louco como que os cientistas chegam a essas conclusões. Então, assim, só que o difícil é o cérebro da gente acreditar. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu acredito. Mas você tem que acreditar de verdade. Você tem que colocar aquilo como algo. Por exemplo, se você se determinar que você não quer, você anda com amuleto, né? Mas se você se sim, determinar a falar assim pra você, eu não quero mais usar, eu vou fazer de tudo que eu puder para não usar mais. Né? Você se colocar a isso. Claro que você vai precisar de muito, não é só pensar. Então você precisa de duas coisas aí. Você precisa pensar e agir. Você exatamente. vai ter que buscar ações que te levem a isso. Talvez seja intensificar mais na fisioterapia, nos Reabilitação, a fisioterapia. exercícios, isso, nas atividades assim que vão estimular o seu corpo a isso, além das mensagens que você vai mandar. Um exercício muito interessante que você pode experimentar, Bruno, que aí você pode depois até contar pra gente se funcionou Conto. para você, é você todos os dias se imaginar andando sem as amuletas. Você se imaginar, você se vê. Você dentro da sua mente, você fechar o olho e se ver andando sem as amuletas. E aí você vai Por, ver que vai, por exemplo, que aos pouquinhos isso vai se tornar uma realidade primeiro aqui dentro e depois vai se tornar algo físico também. você tá falando da questão de imaginar. Os sonhos que eu tenho, eu até falo, minha esposa me faz a seguinte pergunta: no seu sonho, você consegue se ver andando de muletas? E nos sonhos que eu tenho comigo, eu não me vejo andando de muletas. Ah, isso é legal, isso Eu já é não um consigo, passo. eu não consigo descrever para você de que forma eu faço a minha locomoção. Mas eu não Hum, consigo me ver utilizando as muletas.
Rara foi as Uhum. vezes que eu sonhei que eu usava. Pouquíssimas vezes, não consigo nem descrever para você quantas vezes foram. Mas para você ver o Uhum. quanto o nosso cérebro ele pode ser destrutivo, né, dependendo do pensamento, mas também Sim, pode ser curativo. Acho que sim, essa palavra, né, exatamente. autocura do cérebro, né? Uhum. Inclusive, tem vários estudos que falam hoje que a maioria das doenças que as pessoas têm são psicológicas. Elas criam no cérebro delas e aí aquilo acaba acontecendo. Eu costumo dizer que aquilo que a gente pensa é o que a gente atrai. Eu não sei se você, se alguém aí, ou se você também, Bruno, já viu pessoas que passam por muitas situações de assalto, por exemplo. Você pode observar que essa pessoa sempre vai conversar sobre esse mesmo assunto. Sempre vai estar falando que foi assaltada no outro dia, que aconteceu tal evento tal outro dia, que viu não sei o quê. Às vezes ela assiste muitos programas, porque aquilo que a gente vê também acaba servindo Influenciando. exatamente, acaba influenciando para aquilo se tornar algo da nossa crença que a gente acaba reproduzindo depois. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu pelo menos aqui na minha casa, na minha vida, eu busco, assim, ao máximo filtrar aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, Uhum. principalmente antes de dormir. Porque aquilo que a gente vê antes de dormir acaba sendo aquilo que a gente vai visualizar nas primeiras horas do nosso sono. Mesmo que a gente não recorde, porque muitas pessoas não recordam os sonhos, mas aquilo que a gente viu por último no nosso dia, o nosso cérebro é como se o nosso cérebro fosse uma fitinha, e aí ele vai ali rebobinar a fita, né? Alguns aí nem Sim. talvez nem sabem mais o que é fita, o que é isso que eu tô falando. Mas é como se fosse isso que acontece. Então ele reproduz na nossa, vamos dizer assim, na nossa faixa. Tem até aquele filme, o Divertidamente, você já assistiu? Alguém aí já Eu. assistiu também? Não. Não, Carla, veio uma A pergunta aqui da Carla que Carla tá Maia. falando até dos Ah, sonhos, é, né? Que pode é, ter falado do desejo, já disse Freud. do Freud, é. E aí eu queria que você Isso abordasse mesmo. também, né? Porque o Freud batia muito nessa tecla, né? Uhum, Ele seguia muito essa tese aí do que o cérebro humano, ele cada vez mais ele passa por diversos estudos até para que a gente possa entender, o ser humano possa entender cada vez mais a potencialidade do cérebro humano. Mas assim, uhum, eu queria te passar o seguinte, a gente até estava conversando no WhatsApp, e eu acho que você deve até lembrar, e tem a ver com a questão que você fez com a gente agora do limão. Mas a minha uhum. avó, que eu até comentei com você sobre a minha avó que Sim. teve AVC, ela utilizou cheirar o café. Ela cheirava todo dia o Uhum, café e devido ao AVC, a unha da minha avó, ela já infelizmente não está mais entre nós, a unha era escura, da minha avó. uhum, Quando ela começou a fazer essa questão de cheirar o pó de café todas as manhãs, a unha da minha avó até clareou. uhum. É, Eu você queria que você abordasse comentou. essa questão dos cheiros, né, que você tinha comentado comigo. Aham. Então, eu particularmente ainda não me aprofundei tanto nessa parte desse estudo, porém, eu posso falar um pouco do que eu sei, né, dessa questão dos perfumes, porque como eu comentei com você, eu e meu esposo, a Sim. gente trabalhou um tempo como perfumista, né, a gente manipulava óleos essenciais e essências para fazer perfumes e fazer aqueles borrifadores de ambiente, enfim. E a gente, quando vendia, a gente sempre levava um potinho com pó de café, porque o pó de café ele tem um poder, vamos dizer assim, no nosso cérebro, que ele zera as informações anteriores. Então, assim, a cada duas ou três fragrâncias que a pessoa sente o cheiro, ela cheira. Isso, vários perfumes, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas sempre quem vende perfume tá com um potinho de café do lado. E uma outra questão também que eu me recordei agora é que quando a pessoa vai fazer degustações também de queijos, vinhos, esse tipo de degustar comida, sempre tem também uma balinha de café. Ou ela é oferecida como uma, como que eu posso dizer, como uma sobremesa, né? Um tira-gosto. Porque de Sim. fato o café ele age dessa forma dentro do nosso cérebro.
em alguma parte do nosso cérebro, ele age criando uma nova conexão neural ali, onde vai. Então, ele anula o cheiro anterior, no caso do perfume, e traz um novo. Então, no caso da sua avó, tem duas relações aí com o cheiro. A primeira é que o café tem realmente esse poder que é muito interessante até da gente se aprofundar um pouco mais no estudo sobre isso. E a segunda questão é que ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. Sim. Ela acreditava. Então, é que nem aquela história do... Quando você dá um remédio para a pessoa que funciona e quando você dá... Ah, eu lembrei até uma história muito interessante agora. A gente vai falando e vai vindo as histórias. Fique à vontade. De um homem que ele é médico e ele estava no avião com a esposa e a esposa passou mal porque ela tinha problema de pressão e ela estava, na verdade, estava nervosa por estar no avião viajando pela primeira vez, ela tinha muito medo. E aí o médico, o marido dela era médico, ela pediu para ele um remédio porque ela estava passando mal. E ele disse assim: olha, eu vou te dar um remédio aqui, você bota ele embaixo da sua língua e você não tira ele debaixo da língua até ele dissolver. E aí ele deu esse remédio para ela, que ele falou que aquilo ia instantaneamente curar ela. Ela pegou então esse remédio, botou embaixo da língua e ficou, né, com o remédio até dissolver, como ele disse. Quando eles desceram do avião, ela ficou bem, ficou ótima, continuou a viagem perfeitamente. Quando eles desceram do avião, ele falou assim para ela: agora, querida, você pode me devolver o botão da minha camisa? E quando ela tirou da boca, era o botão da camisa dele, não era remédio nenhum. Ou Então, seja, e- o que que acontece ali, né? Existem remédios que realmente fazem efeito, mas existem remédios que são assim, psicossomáticos, né? Ou seja, eles não são remédios de verdade, assim, são remédios que você toma e eles são como se fosse água, né? Só que se você acredita que aquilo funciona, vai funcionar. E é incrível como que funciona se você acreditar. E da mesma forma que um remédio que funciona pode não funcionar para alguém porque a pessoa não acredita de verdade que aquilo vai curar ela. A pessoa, eu sim. costumo dizer que a pessoa se entrega para a doença ou para aquela dificuldade, para aquilo que está afetando ela. A pessoa se entrega. Se a pessoa se entregar, aí dali ela não consegue mais mudar aquela realidade. Ela acaba tendo que realmente se acostumar com aquela nova realidade, porque ela não consegue acreditar que ela pode sair daquilo. Na realidade, ela condicionou o cérebro àquela informação negativa. Uhum. Ela acabou condicionando o cérebro para aquela situação. Nossa, é muito interessante a gente observar. E a Regina está colocando aqui, ó, o placebo funciona no sistema E neural. E é exatamente assim, né? exatamente. Então, o primeiro passo para qualquer tipo de cura é acreditar, Isso. né? Exatamente. A gente É precisa, acreditar. como eu até coloquei aqui na minha colinha, a gente precisa dominar a nossa mente, aprender a dominar a nossa mente. E para isso a gente pode se utilizar de alguns hábitos, que são eles: persistência, confiança, acreditar e agir. Então, esses são passos extremamente importantes para que a gente possa criar hábitos saudáveis que vão fazer com que o nosso cérebro ele tenha uma nova. Ele possa ter as possibilidades de criar uma nova condição, né? Você pode dar para a E gente assim, algumas dicas em cima desses tópicos que você acabou de sim. mencionar? No caso da persistência, por exemplo, é a gente não desistir, né? A gente tem um costume de, na primeira dificuldade que a gente encontra, a gente desiste. Ou algo, a gente se frustra com algo e aí a gente já desiste. Então, o primeiro passo para a gente não desistir é a gente buscar acreditar em si mesmo. E eu dou uma dica aqui que muitos coaches, inclusive, hoje falam sobre isso, que é a pessoa fazer afirmações positivas diariamente. E essas afirmações positivas colocando o eu sou. Ou seja, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou positivo. E ela pode não só pronunciar isso, ela pode escrever isso em um caderno. Eu até tenho um caderno aqui
onde eu busco sempre estar escrevendo pelo menos 10 ou 20 afirmações diárias, mesmo que a pessoa não acredite, sabe? Às vezes a pessoa não acredita que ela é bonita, por exemplo. Ela vai lá e coloca: eu sou bonita, eu sou positiva, eu sou forte, eu sou criativo, eu sou inteligente. Sabe, essas coisas a pessoa precisa escrever ou falar para ela mesma. Até tem pessoas que falam assim: se olha no espelho e diga essas coisas também, sempre colocando como eu sou, porque aquilo vai internalizando dentro da nossa mente e ajuda muito que a gente tenha. Então, a persistência foi o primeiro ponto que eu coloquei. O segundo ponto, confiança. À medida que você começa a acreditar em si mesma, acreditar que você pode, que você é capaz, e você já está fazendo um trabalho de persistência, de não desistir daquilo que você acredita, de não desistir do seu sonho, do seu desejo, você vai então adquirindo essa confiança em si mesmo. E é como se fosse uma magia, assim. Você parece até a pessoa. É muito interessante, porque às vezes não tem ninguém. É que nem a pessoa que começa no YouTube, não tem ninguém ainda para assistir ela, mas ela tá com tanta confiança que uma pessoa que assiste ela, para ela já aquilo já é fantástico, já é maravilhoso, ela já se sente importante, né? Então ela precisa ganhar essa confiança em si mesma. E com isso ela vai passar a acreditar e agir. O que é agir? É cada dia você fazer um pouquinho por aquele seu sonho, foi aquilo que eu até falei para você. Cada dia você vai buscar algo que vai te estimular a conseguir andar sem amuleto. Ou por exemplo, você falar assim: olha, hoje eu vou dar 3 passos sem amuleto, por exemplo. Você vai levantar, vai dar 3 passos. Você botou na sua cabeça, você vai conseguir dar esses 3 passos. Amanhã você vai dar 4, depois 5, sabe? E isso em qualquer área que a gente tem interesse. Se a gente quer se formar numa faculdade, por exemplo, a gente precisa, cada dia, estudar um pouquinho que seja. E devagarzinho, né? Tem até aquele ditado: devagarzinho se vai longe. De pouquinho em pouquinho a gente vai juntando um montinho, vai juntando outro montinho e a gente pode mover até montanhas. É verdade. E você trouxe um tema, Carla, muito interessante. Essa questão do estudar. Por exemplo, tem pessoas que vão Uhum. fazer o vestibular e falam assim: ah, não, eu tenho que estudar 15 horas por dia. E chega um momento que o cérebro da gente cansa, Sim. né? Tem que ter E aí, equilíbrio. Equilíbrio. assim, num ponto científico, num ponto assim mais específico para esses estudos, qual é o período que o cérebro vai absorver aquela informação e não vai se fadigar? Existe algum estudo nesse sentido? Existe. Inclusive, o recomendado, assim, que eu particularmente também recomendo, além de aplicar em mim mesma e de conhecer como algo que realmente funciona, é no máximo 3 horas para cada área do nosso corpo, porque o nosso corpo não tem só o cérebro, né? O nosso corpo tem a parte motora também que precisa ser usada. Então, Uhum. o ideal é que a gente só utilize por 3 horas. Cada centro, a gente chama de centro da máquina humana, né? Ou seja, é, eu vou então me determinar a estudar 3 horas do meu dia, determinado assunto da faculdade, por exemplo. Então, eu vou ficar 3 horas ali estudando. Após essas 3 horas, eu preciso trocar o centro da máquina. Ou seja, eu vou para o centro motor do meu corpo físico. Uhum. E aí eu vou lá, faço um exercício físico. Não necessariamente precisa ser 3 horas de exercício, mas o ideal é isso. Se a gente ultrapassar isso, isso começa a danificar o nosso corpo também. Então, acontece Uhum. muito nas faculdades, assim, que as pessoas ficam 10 horas, 15 horas estudando, como você comentou, delas ficarem loucas, né? Ou seja, loucas no sentido que eu quero dizer assim, delas perderem realmente a razão, delas não Sim. conseguirem mais raciocinar e muitas, inclusive, cometem suicídio por conta disso. É muito comum nas faculdades na que você fez, talvez você conheça algum caso de direito, medicina, surgirem pessoas que se suicidam Muito, por, muito. por conta disso, de gastar demais, de ficar horas demais estudando. Isso é totalmente daninho para o nosso corpo, porque o nosso corpo, o que ele faz? Ele pega emprestado a energia do outro centro. Certo? Imagina como se fossem assim umas bolsinhas de energia. Então tem uma bolsinha de energia para o centro intelectual, uma outra bolsinha de energia para o centro motor. E Uhum. outra bolsinha para o centro emocional, aí tem o centro sexual também. Certo? São 5 centros. E aí cada centro tem uma bolsinha de energia. E aí o que acontece?
Se você usou demais o intelectual vai pegar emprestado do outro centro. E geralmente eles pegam do centro sexual. Por isso que muitas pessoas, inclusive, jogadores, inclusive, que praticam esportes, que ficam impotentes sexualmente por conta disso, de gastar demais horas fazendo esporte. Porque não existe só pessoas que gastam somente o cérebro intelectual. Né? Elas usam também outras áreas demais, exagerado. Tudo em exagero danifica e faz mal para o nosso corpo. A gente precisa ter esse equilíbrio e o ideal é esse, 3 horas no máximo, e aí troca, vai fazer outra atividade que não está utilizando ali o cérebro, por exemplo, E no aí caso do depois estudo. pode retornar, por exemplo, no caso, Aí depois pode retornar. que aí o Você cérebro faz um já intervalo, entendeu a informação. isso, e você deu um descanso para ele. Uma outra coisa importante também de ser falado, que muitas vezes a gente não consegue por conta da correria, mas nesse período de quarentena muitas pessoas estão conseguindo se organizar melhor para isso, é buscar dormir até as 10 horas da noite. Que existe uma questão energética da questão da noite, do dia, e se você consegue dormir às 10 horas da noite, você consegue absorver melhor essa energia do planeta para o corpo, sabe? E aí, dessa maneira, o seu corpo descansa melhor e você vai ter mais vitalidade para cumprir suas tarefas Para as durante o dia. atividades. Olha, Sim. que boa dica. Vou passar a dormir às 10, às 22 certinho. Realmente, porque a gente vai perdendo, a gente à noite, a gente acaba dormindo tarde e o corpo acaba sentindo no dia seguinte. Você já levanta meio que cansado, meio fadigado. Surge logo as olheiras, ou tem pessoas que formam aqueles É, bolsinhos aqui de cansado porque não conseguiu dormir. Agora, essa questão do dormir também, a gente usa na nossa mente, a gente não precisa usar aquilo de que é 8 horas, 6 horas. Cada corpo tem um tempo. Isso não é algo assim que a ciência ainda conseguiu dizer assim, é tantas horas que você tem que dormir. Não, porque se você colocar na sua mente assim, antes de você dormir, eu vou dormir e vou acordar bem amanhã. Você vai dormir e vai acordar fantasticamente bem. É algo assim, é um exercício impressionante. É como se você mandasse um comando para o seu cérebro. Como não? É exatamente isso. Você manda um comando para o uhum. seu cérebro e no dia seguinte você já percebe ele atendendo aquele comando que você mandou para ele. E Agora, nosso cérebro é muito, muito fantástico. uma outra situação que me veio aqui, Carla, é o seguinte: muitas pessoas, em razão dessa pandemia, pensam assim: ai meu Deus, o que vai ser do futuro? O que vai ser da minha vida profissional? Como é que eu vou lidar? Será que eu vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho? Essas, esses pensamentos que, querendo ou não, todos nós, né, estamos sentindo com relação Sim. a esse momento mundial, não é só o Brasil. Você tem Uhum. alguma dica que você possa deixar para que as pessoas que se sintam pressionadas no seu interior possam estar fazendo diariamente para diminuir essa tensão, esse Essa estresse ansiedade, né? essa ansiedade, o que vai ser do meu futuro? Você tem alguma dica? Olha, a dica que eu posso dar é a seguinte, que a gente deve buscar dançar conforme a música, né? Eu sempre digo isso. Então, nesse momento agora, a gente precisa buscar novas maneiras de se reinventar. E um primeiro passo é a gente reprogramar a nossa mente para a gente aceitar a nova realidade, aceitar esse novo contexto que está no mundo. E é um contexto que cada vez vai aumentar mais, então a gente tem que estar preparado. Então, se eu puder recomendar algo, é que as pessoas busquem estudar como utilizar as tecnologias a favor delas, para elas, inclusive, oportunidades de trabalho que são online agora, né? Antes a gente buscava o emprego físico, agora a gente vai buscar o emprego online, o emprego virtual. E a gente não precisa se desesperar, porque existem muitas possibilidades. Esses dias mesmo eu estava buscando possibilidades de trabalho online e tem muita coisa, muitas empresas, inclusive, estão contratando, mesmo nesse momento de pandemia, elas estão contratando para que as pessoas trabalhem. Então, ao invés da gente ficar pensando no problema, vamos pensar na solução. E a Exatamente. solução se eu não sei fazer algo, então eu vou buscar estudar, buscar conhecer, buscar ocupar minha mente. Eu costumo dizer que nesse período de pandemia até agora eu não consegui ter tédio. Não consegui.
Porque é tanta coisa que eu inventei. Eu comecei com um canal no YouTube, comecei aqui no Instagram também, e a gente tem que pensar em conteúdo, a gente tem que estudar o que vai colocar no YouTube também para alimentar o canal. Então, isso são coisas que a gente acaba ocupando a nossa mente. Então, a dica maior, assim, eu acredito que eu quero deixar para todo mundo é que ocupem a mente com algo construtivo, com algo que vai fazer com que vocês mais na frente possam aproveitar. Inclusive, esse momento vai passar e aquilo que a gente tiver aprendido nesse momento, a oportunidade que a gente teve de organizar a nossa vida, sabe? Organizar, pegar, separar todas as coisas que a gente tem em casa, que às vezes a gente não usa mais, separar. Porque coisas paradas, energia parada, também trava o nosso desenvolvimento. Então, aproveitar esse momento para isso, né? Carla, a gente está chegando aí ao finalzinho, a gente tem alguns minutos aqui para suas considerações Uhum. finais, e eu já Sim. quero te fazer um novo convite de público para que a gente possa fazer uma outra live, porque tem muita coisa a se falar, o tempo é curto, mas a gente vai conseguir Sim, é verdade. fazer em outras lives. Eu já quero deixar você fazer esse convite para uma nova conversa e deixar você à vontade para fazer Tá suas certo. considerações finais. Tá ok, então eu aceito o convite desse novo encontro, com certeza. Foi muito prazeroso esse momento aqui com todos os presentes, com você também, nosso diálogo foi muito legal. Eu estava aqui bastante ansiosa por essa live, porque já tinha bastante. Foi muito interessante, Bruno, isso eu não te falei ainda. Eu fazia muito tempo que eu estava enrolando de fazer live, eu já tinha até preparado algumas coisas para falar, só que eu tava enrolando, tava realmente enrolando, tava deixando para depois que eu vou fazer hoje, né? E aí quando você me convidou, eu me lembro que você me convidou, eram umas 2 horas da tarde, você mandou uma mensagem, eu só pude Foi. responder às 5 horas da tarde. Mas foi porque eu fiquei pensando, eu fiquei processando a ideia, porque assim, gente, mas como assim ele me convidou? E eu já estava querendo, eu já estava buscando. Isso entra, inclusive, olha que conexão da mente também. Era algo que eu já queria, que eu já estava colocando na minha mente que eu queria fazer, né? E realmente eu atraí isso para acontecer. Então é por isso que eu falo, a gente tem que buscar sempre pensar positivo, porque aí a gente vai atrair coisas boas e coisas positivas para nossa vida e não só pensar coisas negativas ou pensar focando no problema. A gente tem que pensar na solução e focar na solução, né? Verdade. Então é isso. Eu queria agradecer a todos. Obrigada. Estou lendo mais ou menos. Eu não consegui ler todos os comentários que o pessoal colocou, São porque eu fiquei com medo de muitas perder o coisas aqui. raciocínio. Mas eu queria Muitas. agradecer a todos os presentes. E eu queria te agradecer mais uma vez. Carla, como eu te falei, eu nasci prematuro. Então, tem coisas na minha vida que eu não sei esperar. E que bom que eu te convidei e você aceitou. E eu fico muito feliz por essa oportunidade que você concedeu a todos nós. Pessoal, eu também queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Mas antes, eu queria que você divulgasse as suas redes sociais, Carla. Seu canal no YouTube. Faz a Uhum. divulgação das suas redes sociais para o pessoal poder saber um pouquinho mais de você. Certo, então quem quiser acompanhar um pouquinho, inclusive eu até comentei com o Bruno que depois eu vou regravar essa live, né? Colocando os pontos que a gente colocou aqui na live no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é Carla Távora, com C e 2 L's. E aqui no Instagram, Carla Távora também. É bom que é bem simples, só Carla Távora. No meu próprio Instagram também, quem quiser ir lá no meu Instagram, tem um linkzinho na minha bio, que é Linktree. Lá tem o meu contato de WhatsApp, quem quiser conversar comigo. E eu tenho também lá o meu link do YouTube, certo? E aqui do Instagram, para quem quiser me seguir e acompanhar um pouco das postagens que eu faço. Eu faço algumas postagens sobre a neuropsicopedagogia, certo? E um pouco assim também sobre o que agora está na moda, né? Que é o lifestyle, que é o estilo de vida. Sempre buscando conectar com a neurociência. E é isso, gente. Aguardo vocês em próximas oportunidades também. E virão, se Deus quiser. Gente, muito obrigado pela presença de todos e todas vocês. Carla, mais uma vez, eu te agradeço imensamente pela oportunidade. E eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você nessa noite. E meus Ai, que amigos bom. e minhas amigas, o que a Carla falou, eu vou levar para minha vida.
Pensem positivo. Pensem positivo. Não vejam as barreiras da vida de vocês como um fim, mas vejam como uma oportunidade de começar de maneira diferente. Todos nós somos capazes e podemos fazer a diferença. Mas para isso a O gente tem que importante dar é o primeiro aplicar, passo. né? É O verdade. importante é aplicar esse conhecimento. A gente não pode deixar só na teoria, a gente precisa aplicar e partir para ação, É realmente. verdade. Então, gente, ó, um grande abraço para vocês. Carla, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e família. E todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um Tchauzinho, gente. abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.